2 Tessalonicenses 2:1 diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá fala comigo, apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Hoje eu quero pregar sobre apostasia pandêmica. Eu quero falar sobre apostasia pandêmica. Os cristãos dessa cidade, Tessalônica, Paulo, vocês sabem como é que era a vida de Paulo. Cada cidade que ele ia, ele ganhava um pequeno grupo para Jesus, começava uma igreja e deixava um líder cuidando. E ele ia para outra cidade e ficava cuidando dessa outra cidade, mandando cartas. Por isso que tem as cartas de Paulo. As cartas de Paulo era o WhatsApp, era o FaceTime, através do qual ele pastoreava as igrejas que ele mesmo havia fundado. Ele fez 3 viagens missionárias, a gente vê essas 3 viagens no livro de Atos, né? Então essa carta ele mandou para os Tessalonicenses. Por quê? Lá em Tessalônica havia 2 problemas. Eles entenderam errado a volta de Jesus. Eles achavam, primeiro, que a volta de Jesus seria a qualquer segundo. Segundo, por causa disso, pararam de trabalhar, pararam de estudar, pararam de fazer tudo. Quem aqui está vivendo uma época mais ou menos assim? Que a coisa que eu não aguento mais é os outros me mandando perguntas, assim, eu acho que eu vou desistir de casar. Eu acho que eu vou desistir de ter filho. Eu acho que eu vou desistir de ter empresa. Gente, não é assim. Eu já falei a frase aqui para vocês como é que é. Santifique sua vida como se Cristo fosse voltar hoje, mas trabalhe para Cristo como se faltasse 50 mil anos para Ele voltar. Essa tem que ser a filosofia do cristão. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Paulo então escreve essa carta para explicar para eles que antes da volta de Jesus faltam 2 coisas. Faltam 2 coisas acontecer antes da volta de Jesus. Não é assim de um segundo para o outro, Paulo falou. Primeira coisa, o que é que falta acontecer? Apostasia. O que é apostasia, Lucim? É um esfriamento da fé. Muita gente vai abandonar Jesus. E a segunda coisa, o surgimento do bichão, do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo. Cristo não virá enquanto não acontecer essas 2 coisas. Paulo estava dizendo para eles, calma gente, primeiro vai ter uma apostasia. Muita gente que diz que me segue vai me abandonar. Depois vai surgir um líder mundial. E aí depois é que eu venho. Inclusive esse texto é um dos textos que eu uso para provar que a igreja passa pela grande tribulação. Porque se Cristo só vem depois da apostasia e depois do homem do pecado, então nós vamos estar aqui na hora que esse bicho aparecer. O texto hora nenhuma diz, mas a igreja será tirada antes. Não tem isso aqui. 600 cristãos são mortos todos os dias por amor a Cristo. Por que Deus não poupa esses 600 e vai poupar só a igreja dos últimos tempos? Por quê? Nós vamos estar aqui, filha. Nós vamos estar aqui, filho. Viu? Eu prefiro acreditar que eu vou passar pela grande tribulação e no final das contas ser arrebatado antes, do que ficar confiando num arrebatamento antes e dar de cara com o anticristo e me borrar na calça toda e não saber nem o que eu faço e acabar recebendo uma marca na minha mão porque eu sou um trouxa. Vou falar uma coisa para vocês, a ideia de um arrebatamento antes da tribulação afrouxa o cristianismo das pessoas. É um tanto de jovem me dizendo assim, estou vivendo uma vida meia boca aí, de vez em quando eu vou para uns motel, bebo umas pingas, mas se eu não for no arrebatamento, aí eu subo na segunda chamada, eu falo, Zé, não vai ter segunda chamada. Olha que notícia top. Tomou pau na primeira, ficou bebê. Eu não quero falar desse bicho aqui hoje, que eu já falei muito dele. Eu quero falar sobre esse trem aqui, ó. A apostasia. Essa palavra significa ir para longe, renunciar, abandonar uma crença ou uma fé. Fala comigo, apostasia é ir para longe. Se eu largo a minha mulher, ou se a minha mulher me larga, não chama apostasia, chama divórcio. Mas quando isso se refere a Cristo,
Você não fala, eu divorciei de Cristo. Você fala o quê? Eu apostatei de Cristo. Você foi para longe. Cristo foi para lá. É a história de quem? Do filho pródigo. Aquela história fantástica, porque Deus começa a história dentro de casa, e a história inteira Deus está dentro de casa. Quem vai para longe é o imbecil do menino. E no final das contas, quem tem que voltar? O menino, porque foi ele que apostatou. Ele que foi para longe. Não somente Paulo, mas o próprio Jesus também falaram desse abandono da fé dos últimos dias. Está lá em Mateus 24, né? É um dos textos mais fortes da Bíblia Sagrada. Olha só o que Jesus falou. Mateus 24, 12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será... Olha para mim. Você entregou a vida para Jesus, eu tenho uma notícia para te dar. Não basta entregar a vida e viver uma vida de demônio depois. Tem que ser fiel até o fim. Até o fim. Ué, Luci, mas como assim? Então, vou ler para você aqui um outro texto. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos as pessoas abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios. Agora, olha para mim. Como que uma pessoa vai abandonar a fé se ela não foi da fé? Como que uma pessoa foi para longe de Cristo se ela não ficou perto de Cristo? Esses textos mostram que é possível um dia ser salvo e depois perder a salvação. Não porque você cometeu um errinho, agora eu perdi a salvação. Não nesse contexto, mas no contexto de uma decisão clara de abandonar a Cristo. Olha para mim, você é uma pessoa perdida, sem Jesus. Quem está entendendo aqui? Aí você decide aproximar de Cristo. Sim ou não? Isso é possível, sim ou não? Agora eu te pergunto, será que uma pessoa já redimida, já salva, já transformada, não teria ainda mais liberdade para caminhar para longe de Cristo? Lógico. Pois se no pecado ela pode se aproximar dele, que dirá depois de salvo? Aí tem um grupo aí que diz que quem afasta de Jesus é porque nunca foi salvo. Mentira, porque Paulo está dizendo, apostatarão da fé. Ou seja, foram da fé, tiveram o Espírito Santo, mas largaram Jesus falando sozinho. Largaram Jesus. O que me assusta nesses dias é que a pandemia parece ter acelerado o processo de apostasia na vida de muita gente, especialmente adolescentes e jovens. Especialmente adolescentes e jovens. A pandemia, gente, eu vejo ela como um acelerador. Tudo que era bom ficou melhor, tudo que era ruim ficou pior. Você viu esse monte de divórcio na pandemia? Eram casamentos que já estavam zica. Você viu empresas que quebraram? Eram empresas que já não estavam muito bem. Pessoas que desenvolveram doenças eram pessoas que já tinham alguma coisa, e aí a pandemia foi o famoso o quê? Gatilho. Fala comigo, gatilho. Se você não entender de gatilho, você não entende o mundo moderno. Tudo é gatilho. O ser humano vive na beirada, mas aí vem uma gotinha, transborda tudo. A pandemia foi o gatilho para acelerar muita coisa ruim. Uma delas é o quê? A apostasia. Neguinho já não estava bem, branquinho já não estava bem, japonesinho já não estava bem, azulzinho já não estava bem. Hoje tem que falar todas as cores, porque senão o Lucinha é racista, negocista, Black Lives Don't Matter. Ai, o mundo hoje está uma preguiça desgraçada de viver. Nossa, Deus do céu. Hein? Quem está com antipatia do mundo assim? Nosso Deus. Ai, ser nojento assim lá longe. Então aqui ó, já havia um esfriamento, já havia algumas dúvidas sobre Deus. A pandemia foi lá e pisou no acelerador. Eu vou falar a verdade que quem nos dera o número de infectados pela apostasia no Brasil fosse somente 8 milhões de pessoas, como nós temos de pessoas que tiveram Covid. Quem nos dera o número de cristãos que abandonaram a Cristo tivesse sido só 190 mil mortos, como nós temos hoje. Eu estou vendo e eu estou atendendo diariamente. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Desde o início da pandemia eu não consigo evangelizar mais. A minha vida é trazer crente de volta, porque os crentes estão me sugando o tempo todo, porque os caras estavam mais ou menos antes da pandemia. Entrou na pandemia, aqui ó, virou o quê?
uma apostasia pandêmica. Acelerou. E eu tenho alguns dados aqui do Grupo Barna. Depois eu quero que você pesquise no Google, anota aí, Instituto Barna, B-A-R-N-A. O Instituto Barna é um dos mais sérios do mundo e eles fizeram uma pesquisa sobre o que o coronavírus está fazendo com a fé dos jovens. Eu vou ler, mas aí o pessoal vai colocar ali para mim, ó. Presta atenção na minha leitura. Oi, não dorme não mexe com o WhatsApp agora não. Larga a sua namorada, ela não vai fugir. A pandemia do coronavírus pode acelerar a perda da fé entre a próxima geração, a menos que as igrejas encontrem maneiras de discipular melhor os jovens fiéis e mantê-los conectados, diz pesquisadores sêniores do Grupo Barna. David Kinnaman, presidente da empresa de pesquisa cristã evangélica sediada na Califórnia, e Mark Matlock, dirigente de Insights, citaram pesquisas anteriores destacando como a maioria dos jovens que cresceram na igreja se afastará de sua fé ou da igreja quando se tornarem jovens adultos, durante uma discussão recente sobre o impacto da pandemia na vida dos cristãos de 18 a 29 anos. Só para eu saber, quem aqui tem de 18 a 29 anos, levanta a mão. Levanta a mão, essa raça aí. Você não fica bombado na academia? Eu não aguento levantar uma mão. E ambos acreditam que a pandemia tornará essa crise de fé ainda pior, a menos que sejam tomadas medidas para estancar seu impacto. Vai me ouvindo aqui, eu sei que é chato ler, mas ouve aqui. Na verdade acho que veremos um número crescente de pessoas que perderam a conexão com sua comunidade da fé, com seus ritos e práticas usuais. Na verdade, veremos um número crescente nos próximos anos e o impacto da pandemia a longo prazo será devastador. Olha agora os dados aqui, ó. Olha aqui. Sabemos que 22% dos jovens de 18 a 29 anos que perderam totalmente a sua fé. Isso aqui nós estamos falando de jovens que nasceram em lar cristão e hoje são completamente pródigos. O que é uma pessoa completamente pródiga? Completamente afastada de Cristo. Ela não canta corinho sozinho, ela não lê um versículo de vez em quando de madrugada, ela não chora e lembra dos versículos, fala assim, ai foi tão bom. Não, eles nasceu em lar cristão, de 18 a 29 anos, dentro da pandemia, 22% está completamente afastado. Pode colocar o segundo dado aí, por favor. Olha aí, jovens de 18 a 29 anos que foram criados como cristãos, apenas 10% se identificam como discípulos radicais de Jesus. Você imagina, 1 a cada 10 jovens de 18 a 29 anos, somente um se diz um discípulo louco radical por Jesus. Isso aqui são resultados da pesquisa do Instituto Barna, não é Lucinho que inventou não. Coloca aí o outro dado, por favor. Jovens de 18 a 29 anos que foram criados como cristãos, 22% não são mais cristãos. Como é que é não ser mais cristãos? Você pergunta para eles assim, eu fui cristão, pois é, eu acho que eu sou, não sou, ele não sabe dizer. Então quando fala 22% aqui, não é aquele 20% inicial não, aquele 20% nega a Cristo. Esses 22 aqui, um dia tiveram contato, mas hoje não tem, e eles se consideram esses caras coluna no meio. Coloca o outro dado, por favor. Jovens de 18 a 29 anos que foram criados como cristãos, 30% são nômades. O que é isso? Acreditam em Deus, mas desconectados da igreja. 30%, gente, dos jovens que nasceram em lares evangélicos, lembra disso aqui, ó, jovens que foram criados como cristãos. Nós não estamos falando dos jovens sem Jesus, não. Nós não estamos falando aqui de ninguém que foi criado sem Cristo, não. Nós estamos falando do jovem evangélico. 30% deles, gente, eles são nômades. É o crente beija-flor. Aí vai ter o Cláudio Duarte ali. Ai, vai ter a Aline Barros ali. Ai, Isadora Pompeu. Ai, Alessandro Vilas Boas. Você está doido para olhar para a pessoa do lado e falar: és tu, miserável, fariseu. Coloca mais aí, tem mais, não tem? Olha isso aqui, gente. Jovens de 18 a 29 anos que foram criados como cristãos,
38% são frequentadores habituais de uma igreja. 38% só. Tem mais algum dado aí? Tem. Jovens criados por pais crentes, 22% não vão mais à igreja e disseram que não se identificam mais como cristãos. Eu estou falando de gente criada no evangelho. Se isso aqui não te incomoda, esses dados, gente, foram coletados na pandemia. A pandemia está fazendo isso aqui, ó. Ai, pastor, você me deu uma ideia top agora. Sabe o quê? Não ter filho! Uhul! Não vou criar um gremlin, um demônio! Porque se o povo crente está todo desviando, eu vou só transar com meu marido. Uhul! Vai lá perguntar para os muçulmanos se a pandemia fez eles parar de ter filho. Vai lá perguntar para os hindus. Sabe qual é a média de filhos numa família muçulmana? 8. Eles vão conquistar a Europa e vão conquistar o mundo só, sem evangelizar, só tendo filho. Só tendo filho. Não estou brincando, a França em 2050 vai ser um estado completamente islâmico. Você vai chegar na França, você não vai precisar falar francês. Se você não falar árabe, você não vai saber nada, porque eu vou lá direto e já está assim. Tem mais algum número aí? Nem eu lembro, não tem não. Olha isso, gente. Quais são os sintomas básicos de uma apostasia? Só para você saber. O Covid não é... Qual o sintoma de Covid? Ai, cansaço, febre, não sentir o gosto das coisas. Inclusive uma boa maneira para você saber se você está com Covid ou não é de meia hora você ir na cozinha comer um pudim. Porque se você sentir o gosto... Quem amou essa receita do pastor? Aí, ó, eu não sei nem porque que eu não estou trabalhando na secretaria de coisamento lá, porque um trem desse eu sou um desperdício, gente, de verdade. Então, primeiro sintoma de uma apostasia: não saber responder imediatamente e com convicção como antes seu relacionamento com Jesus. É eu virar e falar assim: Patrícia, como é que está seu relacionamento com Jesus? Ela fala assim: se eu meter o dedo na sua cara agora e falar assim: como anda a sua vida com Deus? Você vira para mim e fala assim: top! Papo! Ou você fala assim: nossa, pastor de Deus, você tocou no menino, não fala não. Ai, foi de Deus. Gente, começou o cocoricocó, começou a gaguejar, é porque tá ruim das pernas. Esse é um sintoma da apostasia. Outro sintoma: não praticar as disciplinas espirituais ou achá-las tediosas. Pastor, eu até leio minha Bíblia e oro, mas o trem... Ai, vamos ler a Bíblia, oh meu Deus. Leio e não entendo nada. Leio com sono. Eu já até sei porque que os judeus ficam assim, ó, porque eles têm sono na hora que eles estão lendo a Bíblia. E orar? Não tem assunto. Pai Celeste, estamos aí. Passou o Natal, Papai Noel não veio aqui, minha casa não veio. Não tem. É chato andar com Jesus, é chato. Ou não anda, ou não lê a Bíblia. Gente, toda apostasia começa na falta do joelho e da oração. Toda apostasia começa no dia que você para de orar.